Apolo, boa tarde, tudo bem? Alexandro, boa tarde, tudo bem? Já pegaram a chave aí? O tema da live? Como posso te ajudar a perdoar? Hoje é a segunda de uma série. Ontem foi a primeira.
Façamos uma ótima tarde no nome de Jesus. Quem for chegando agora, faz uma gentileza para a gente usar o algoritmo, o robô aqui do Instagram em nosso favor. Vai apertando aí o coraçãozinho, jogando o jogo aí do Instagram. Façamos uma ótima tarde. Glaudson. É assim mesmo que se fala? Glaudson. Já viu aí o título da live? Como posso te ajudar a perdoar? Envie aí para pelo menos 2 pessoas que você acredita que precisam ouvir sobre perdão, sobre traumas, como perdoar, como superar traumas. Ontem, na primeira live, eu me apresentei um pouco. Essa live está aí no feed, salva, e falei um pouco do meu histórico de vida e o que eu estou fazendo, né? Há mais aí de 18 anos, ajudando pessoas a dar um novo significado para a sua vida, né? A transformar sofrimento em propósito de vida. E hoje, nessa segunda live dessa série, falando de perdão, eu coloquei esse título aí de como posso te ajudar a perdoar. Por quê? Glaudson e quem entrar com a gente aí, continua apertando o coraçãozinho, tá, Glaudson? Você sabe da importância disso no algoritmo e no robô, né? Nos ajuda a entregar para mais gente. Se puder mandar um aviãozinho aí para quantas pessoas você conhecer, para a gente conseguir alcançar mais gente. Então, voltando aqui ao título da live de hoje, como posso te ajudar a perdoar? Eu quero falar hoje de dar um novo significado para determinado evento que aconteceu na nossa vida. E para voltar um pouco na minha apresentação de ontem sobre mim, porque quando alguém se propõe a te ajudar em determinada área da vida, o mínimo que você quer é saber quem é essa pessoa, né? O lastro dela, a história de vida dessa pessoa, não é verdade? E ontem eu falava, dentre outras coisas, repito, está na live anterior, que está salvo no feed, e também vai ficar salvo no meu canal no YouTube. Com 9 anos de idade eu sofri um abuso sexual. Fui estuprado, né? Num campo de futebol, onde eu treinava, num time de bairro. A maioria dos jovens brasileiros, né, tem esse sonho de ser jogador de futebol. Eu tive esse sonho, parte da minha infância e adolescência. E pensa comigo, imagina, eu fui violentado por uma pessoa que treinava nesse time de futebol comigo, algumas vezes na semana, estudava no mesmo colégio que eu. Na época, se eu não me engano, eu estava ali na 4ª série, se eu não me engano, gente, tem muitos anos isso, né? E depois do acontecido, a única coisa que eu queria era vingança. E também eu tinha medo dele, né? Desse rapaz. Era um misto de sentimento de vingança e de medo. Imagina, eu toda semana me deparava com ele e tinha que conviver com esses 2 sentimentos. Então, quando uma pessoa passa pelo que você passou, ou quando uma pessoa passa pelo que você está passando, é claro que essa pessoa pode lhe ajudar a enfrentar esse problema, porque ela já enfrentou, ela já venceu, não é verdade? Então ela tem uma experiência naquilo, como superar aquilo, porque ela já superou, como vencer aquilo que ela já venceu. E hoje eu quero falar de ressignificar, de dar um novo significado para um abuso sexual que eu sofri na infância, e um trauma emocional que, claro, esse abuso, ele me trouxe um trauma. Então, quem sabe, tomara que não, mas infelizmente, você que entrar nessa live aqui, ao vivo comigo, ou depois vê-la aqui no meu feed,
ou no meu canal no YouTube, você tenha sofrido um abuso recentemente. E o pior, de uma pessoa que era de sua total confiança. Uma pessoa que você confiava cegamente. Há casos terríveis que essa quebra de confiança vem da parte do pai. Estou falando de padrasto não, do pai. Às vezes, de um parente próximo que frequenta a casa e algumas vezes fica sozinho, no caso aqui de mulheres, né? Um tio, um primo, um avô. Há casos terríveis. Ontem, aqui na primeira live, eu conheci a Cristiane e ela me falou de uma amiga que tinha mágoa da mãe porque a mãe a fazia prostituir, né? Vender o próprio corpo. E imagina a dor, o sofrimento dessa filha, porque a sua própria mãe a usou para obter dinheiro, fazendo ela se vender. Imagina a dor e o sofrimento dessa mulher. Agora, como Cleiton conseguiu uma transformação diante de um caso tão terrível? Oi, Denise, façamos uma extraordinária tarde, seja bem-vindo. Viu o título aí? Como que eu posso te ajudar ou ajudar alguém que você ama a perdoar? Hoje é a segunda live de uma série que eu estou começando aqui no Instagram. A primeira foi ontem, está salva aí no feed, tá? Seja bem-vinda, se puder ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Aperta o coraçãozinho aí, porque o algoritmo, o robô do Instagram entende que essa live está sendo importante para alguém e vai entregar para mais pessoas. Eu não sei, Denise, se esse assunto te interessa, conseguir perdoar alguém que lhe fez mal, superar um trauma emocional. Você não pegou do início aqui, a de hoje, né? O começo que eu estava falando, e não sei se viu de ontem, que está salvo aí no feed, mas você pode ver, aqui está salvo, que eu me apresentei melhor ontem, falei um pouco sobre mim, que quando uma pessoa ela busca ajuda em alguma área de sua vida, ela quer conhecer no mínimo aquela pessoa que diz que pode lhe ajudar, não é verdade? Mas para não ficar repetitivo aqui, para quem vai ver essa live salva depois aqui no Instagram e no meu canal no YouTube, eu vou seguir adiante aqui com o que eu estava falando. Eu estava falando do abuso que eu sofri com 9 anos de idade, e eu tinha que conviver com aquela pessoa, o abusador, no caso, que estudava comigo, treinava no mesmo time de futebol de bairro comigo, e inclusive o abuso foi no campo de futebol. Ô Denise, eu não sei se esse assunto mexe contigo, se esse assunto diz respeito a alguma amiga, como ontem a Cristiane passou aqui pela live, ficou praticamente a live toda, e uma amiga dela, a própria mãe, fez prostituir, fez vender o próprio corpo. E imagina a situação dessa moça, né? E a Cristiane, que participou da live aqui com a gente, ela se inscreveu no meu canal no YouTube. Depois eu vou te dar um e-mail no final aqui da live para você se inscrever, porque eu disse para ela que a live ia ficar salva lá também, para ela enviar para essa amiga dela, que a própria mãe usou na prostituição, né? Então não sei, Denise, se você tem pessoas aí que você quer ajudar nesse sentido, como conseguir perdoar, como conseguir superar um trauma, ou se você está enfrentando algo assim. Eu não sei se você está me vendo agora do ambiente de trabalho, de casa, se você pode fazer uma pequena imersão comigo aqui, se o assunto te interessa. Quanto tempo, Cleiton? Meu nome é Cleiton, que vai ser essa live? Eu não sei. O tempo que o Espírito de Deus quiser que seja, para alcançar quem Ele quiser que seja alcançado, quem sabe você. Eu fiz uma oração aqui ao Pai antes de começar a live, como eu tenho feito. Então, se você puder ficar comigo aqui, fazendo uma imersão comigo, eu não sei onde você está, se você está no ponto de um ônibus, com fone de ouvido, se você está dentro de um ônibus, dentro de um carro que você chamou por aplicativo, ou em casa,
preparando um almoço, almoçando, ou no ambiente de trabalho, mas no horário de almoço, se puder, fica comigo até no final aqui, que eu tenho certeza que você vai ganhar com isso. Ou então alguém que você ama que está enfrentando esse problema. Hoje eu quero falar de dar um novo significado. É a palavra que tem muito sido propagada, que é o ressignificar, né? O significado é dar um novo significado a um determinado evento que aconteceu comigo, a determinada coisa que eu passei, né? E como que eu posso ajudar você, ou quem quer que seja que sofreu abuso, não consegue perdoar quem abusou, ou não consegue perdoar qualquer pessoa que fez mal em alguma época da sua vida, ou tem feito mal, né, constantemente? Por exemplo, o marido, por exemplo, um familiar, você convive com essa pessoa constantemente, quem sabe um colega, uma colega de trabalho, um superior, uma superior no ambiente de trabalho que tem excedido na sua autoridade, no ambiente de trabalho e tem maltratado, já te humilhou diante de outras pessoas, você não consegue perdoar essa pessoa, não consegue conviver com essa pessoa mais, no ambiente de trabalho, ou em casa, em família, eu não sei, mas também tem aqueles casos de uma pessoa que sofreu um trauma. Ontem eu falava do sequestro de mais de 2 horas que eu e minha esposa sofremos, que ela ficou com uma arma apontada para a cabeça, de madrugada. Dos acidentes automobilísticos nós também sofremos. O último ficamos eu e ela de cabeça para baixo, em um carro, pendurados ali pelo cinto de segurança. Então, você percebe, Denise, que eu passei muita coisa. Eu estou como pastor há mais de 16 anos. Estou como coach, fiz uma formação, uma instituição muito séria no mundo e no Brasil há cerca de 2 anos. Então, eu tenho aprendido muito a ajudar pessoas na área comportamental, mas na área espiritual e emocional eu já ajudo pessoas aí em vários lugares que eu passei, nesses mais de 16 anos, principalmente a conseguir perdoar, superar um trauma. Está compreendendo, Denise? Eu gostei do que você falou aqui, porque quem sabe essa live é só para você agora, e depois vai ajudar outras pessoas. Você disse que está em casa e está precisando ouvir a palavra, então para tudo se você puder. Não sei se você tem criança aí, tem algo a fazer, fica aqui comigo. Se eu puder ajudar você nessa live, você ver sinceridade no meu olhar, eu vou me dar por satisfeito, eu vou me dar por feliz nessa live. Claro que vai ajudar outras pessoas depois, que ela vai ficar salva. Eu não sei, se você não quiser se expor, Denise, se quiser digitar, e é muito importante para eu dar um norte aqui para essa live, para te ajudar primeiramente. Eu sei que é delicado o assunto. Como que uma pessoa vai se expor, né? Vai falar que foi abusado, vai falar que carrega um trauma. Eu não sei se você pode falar certas coisas, mas esse assunto tem a ver com o que você está sofrendo, Denise. Façamos uma ótima tarde. Edith, seja bem-vinda, tá? A gente está falando de como perdoar, como eu posso ajudar vocês e como superar traumas. É uma série de lives, hoje é a segunda, sempre nesse horário de 12h59. Se puder apertar o aviãozinho aí, tá, Edith? Para o algoritmo do Instagram entender que a live está sendo importante para pessoas, entregue para mais gente. Ou se você puder mandar os aviãozinhos aí, né, para pessoas que você conhece. Estou falando aqui de perdão e de superação de trauma. Então, Denise, eu não sei o que você pode escrever aí, mas o assunto tem a ver com o que você está enfrentando, passando, ou você também, Denise, que entrou agora. Então eu estou falando de dar um novo significado. Gente, depois que eu sofri esse abuso, também coincidiu, infelizmente, com a separação dos meus pais. Com 9 eu sofri o abuso, e com 10 os meus pais se separaram, minha mãe virou alcoólatra. Ontem eu falei mais sobre isso. Mas eu quero falar de outro assunto aqui. Eu me lembro que quando estávamos eu e meu irmão mais novo, vivendo ali com a minha mãe, já separado do meu pai, às vezes eu deitado numa cama, eu olhava para o teto assim, e eu me perguntava para o Criador, né? Eu não conhecia o Criador na época, não tinha intimidade com o Criador na época, era só um jovem perturbado pelo sofrimento, pela dor. Eu perguntava assim, sabe, para Deus, se ele existisse ali, né? Porque na época eu não tinha certeza se ele existia.
Então eu vou te ajudar, tá, Denise? Faz essa imersão aqui comigo, depois no final da live eu vou dar um e-mail para vocês terem um contato mais perto comigo e com a minha esposa para ajudar, tá? Vocês e quem vocês quiserem que a gente ajude. É minha missão de vida, meu propósito de vida. Não é um clichê, não é uma frase que está na moda, não. Realmente, se vocês verem um pouco do meu histórico no YouTube, no Instagram, vocês vão ver que é a minha missão de vida. Eu parei tudo para poder fazer essas lives essa semana nesse horário. Bem, vamos lá. Então muitas vezes eu olhava para o teto assim, deitado numa cama e me perguntava por que eu sofria tanto. Perguntava para Deus, né? Na época, até em dúvida se ele existia, né? Devido a tanta dor e sofrimento que eu enfrentava. Se você existe mesmo, por que eu sofro tanto? Naquela época minha mãe tinha virado alcoólatra, né? Tinha vindo de um abuso. Muitas vezes eu e meu irmão não tínhamos o que comer em casa, porque minha mãe bebia a pensão alimentícia toda, né? Que meu pai enviava para a gente. E hoje eu entendo, Denise, Edith, por que eu sofri tanto? Para ajudar hoje pessoas que estão sofrendo o que eu sofri no passado. Para ajudar pessoas hoje a transformar sofrimento em propósito de vida. Cleiton, como é que é isso? Como que transforma sofrimento, dor em propósito? Entenda. Quando eu supero algo, eu consigo realmente vencer aquilo. Quantas pessoas que eu vou poder ajudar depois a superar aquilo também que eu superei, a vencer aquilo também que eu venci? Pensa comigo. Por exemplo, eu não posso falar com muita autoridade sobre vício em alguma substância. É viciante, alguma substância, né? Lícita ou ilícita que vicia. Por quê? Porque eu nunca fui viciado nisso. Eu posso até falar à luz da palavra de Deus, que eu prego, que eu anuncio há mais de 16 anos, mas não com aquela autoridade de quem um dia foi viciado em drogas, lícitas ou ilícitas, não com a autoridade daquela pessoa que um dia sofreu e gemeu com isso, entende? Mas eu posso falar com pessoas que precisam de ajuda para superar traumas emocionais, porque quantos eu superei ao longo da vida? Eu posso falar de como perdoar, porque eu tive que perdoar muita gente ao longo da minha vida. O abusador da infância, meus pais que devido à separação deles, devido à incompetência deles como casal na época, fizeram a mim e meu irmão a sofrer. Tive que perdoar muitas pessoas ao longo da vida depois, hoje eu estou com 43 anos, mesmo pastoreando pessoas que eu tentei ajudar e essas pessoas se voltaram contra mim, a minha esposa. Pessoas que cometeram injustiça conosco. Pessoas que, nos caluniaram. Vocês compreendem o porquê do título de hoje? Como posso te ajudar? Com a experiência de quem passou por essas coisas. Estão falando aqui sobre ressignificar, uma palavra que está na moda, uma palavra que todo coach fala, até os pastores hoje estão falando, mas eu quero falar de fato, como que vocês, Denise, Edith, quem passar por essa live, depois vê ela salva. Como que você pode dar um novo significado a dores e sofrimentos que você viveu ou está vivendo? A primeira coisa é entender que nada acontece por acaso. Tudo é com a permissão do Criador. Não sei se vocês acreditam no Criador, num ser supremo, num Deus. Se sim, digita aí, é muito importante interagir comigo, digita sim. Acredita, Denise, em Deus? Acredita, Edith, em Deus? Digita aí que sim. Para que eu tenho que digitar? Ajuda no aprendizado. Porque, por exemplo, por que José, o José que se tornou governador no Egito, vocês conhecem a história bíblica? Por que Deus permitiu que ele sofresse tanto? Depois que ele contou o sonho que ele teve para os seus irmãos, do que iria lhe acontecer no futuro, que aconteceu, que ele seria uma pessoa de muita autoridade, e os irmãos movidos por inveja, porque ele era aplicado no que fazia para o pai, ele era um filho dedicado nas suas tarefas, e por isso o pai o honrava por isso. Então os irmãos o venderam como escravo. Vocês sabem, creio eu, se não de toda a história, de parte dela, que é muito conhecida, né? O José foi
injustiçado, como estava trabalhando numa casa, né? Começou a inclusive gerir aquela casa ali de um homem chamado Potifar, e ele foi acusado pela esposa desse homem que tentou seduzi-lo, e ele não aceitou, porque ele tinha uma aliança com o Criador, e essa aliança, devido a ela, ele não traía a confiança do Criador, e por causa disso, da acusação falsa daquela mulher, que ele não quis ter nada com ela, ele foi preso, e injustamente. Quantas coisas esse homem passou até ele ter a autoridade que ele teve? Mas por quê? Porque ele, uma vez que passou por tanta coisa assim, saberia lidar com injustiças, iria, porque era temente ao Criador, tinha uma aliança com o Criador, agir com justiça. Tanto é que depois, a gente está falando de perdão, ele conseguiu perdoar os irmãos que lhe venderam como escravo, e acolheu eles lá no Egito, trouxe a família toda para lá, e lá a família dele prosperou. Então ele perdoou, porque ele passou por algo que precisou depois ele perdoar os irmãos. Quando eu passo uma coisa que eu sei que está sendo injusto, que eu sei que está me causando dor, sofrimento, aquilo tem um propósito. Geralmente, pessoal, a minha dor, meu sofrimento tem a ver com o meu propósito. Pode ter certeza disso. Quando você passa por algo como eu passei, é para depois que você vencer isso e superar, você ajudar outras pessoas. Não se trata de mim, de vocês, se trata de muita gente. Compreende o que eu estou falando? Eu não sei, Denise, eu não sei, Edith, se vocês estão pegando a chave que eu estou passando aqui. Talvez você está sofrendo hoje com trauma devido a algo que te aconteceu, você está carregando esse trauma já faz um tempo, e por isso você não avança em algumas áreas da sua vida, porque Deus, Ele quer usar esse trauma para você não somente superá-lo, passar uma ponte sobre ele, porque o trauma, pessoal, não tem como você esquecer dele, entenda. O trauma é como se fosse um rio. Imagina isso aí na sua mente, faz uma imagem disso aí na sua mente. O trauma é como se fosse um rio. Imagina um rio aí, e quando você consegue superar esse trauma, ele continua existindo, mas você passa uma ponte sobre ele, que te leva de uma margem do rio até outra margem. Essa ponte é um método que, por exemplo, eu tenho, é um livro que, por exemplo, eu tenho, é uma mentoria, um acompanhamento de alguém que superou aquilo, que pode te ajudar, te mentoreando a superar. Então, você passa uma ponte sobre aquele rio que é o trauma, ele continua existindo lá no seu passado, vez ou outra você vai se lembrar dele, só que essa ponte que te fez atravessar esse rio que é o trauma, ficar sobre ele, é um processo que você passou por ele, como a gente tem que passar por uma ponte, que te ajuda a superá-lo, e depois você vai dar um novo significado a esse trauma que você superou, essa injustiça que você sofreu, esse mal que te fizeram. Você vai virar a chave, você vai trancar esse trauma lá, naquela sala lá, que você sabe que ele está ali, guardado, para poder você depois abrir com essa mesma chave, só para poder falar com as pessoas como você superou, como você venceu, para ajudá-las a superar e vencer também. Está entendendo, Denise? Está sendo útil para você? É isso.
Escreve aí se você está pegando alguma chave. Escreve o que você entendeu até agora, em poucas palavras. Faz isso aí, para o seu aprendizado. Aí eu vou passar para outra parte agora. Escreve o que você entendeu até agora. O trauma é como um rio, que ele está ali. O processo para superar aquele trauma é como uma ponte que faz você ir de uma margem a outra do rio. A mágoa, o ressentimento, o trauma continua existindo. Não tem como esquecer, apagar algo que lhe aconteceu. Isso não é possível. Mas tem como você colocar ele no seu devido lugar. Ele foi permitido para que você, uma vez superando ele, vencendo ele, você ajude outras pessoas de alguma maneira. E aí nisso você encontra um propósito. Um propósito. Eu, como treinador pessoal, também como pastor, mas mais como treinador pessoal, os últimos clientes que eu tive, uma das maneiras que eu encontrei para poder ajudar essas pessoas a avançar naquilo que queriam avançar, é trabalhar com o propósito de vida deles. Um propósito é algo maior que eu quero pautar minha vida naquilo, sabe? Que eu quero nortear minha vida naquilo. As pessoas às vezes confundem propósito com objetivos. Os objetivos, eles ajudam a pessoa a alcançar o propósito de vida. Os objetivos são como missões para se vencer uma guerra. Pensa assim, tá, Denise? E quem está me vendo agora e vai me ver depois. Como, por exemplo, eu fui militar. Então eu tinha, por exemplo, ali uma guerra, né, a ser travada. Então a gente tinha que cumprir missões, que são os objetivos, para cumprir aquele propósito maior que era a guerra. E a gente sabe que nesse mundo a gente enfrenta uma guerra, diuturnamente. O amor, que é Deus é amor, está escrito na palavra, ele está em guerra. Como assim, Cleiton? Guerra para resgatar os seus, para buscar os seus que estão perdidos. Então, nessa guerra diária, eu preciso cumprir missões, que são objetivos, para poder alcançar o meu propósito. Quem sabe, ô Denise, quem sabe, você entrou nessa live aqui porque o Espírito de Deus permitiu para me usar como uma ferramenta, só como um instrumento, uma peça que faltava para te ajudar. Num quebra-cabeça para você conseguir perdoar alguém que lhe fez mal, e eu sei como te ajudar, para poder você dar um novo significado para aquilo que você passou ou vem passando com essa pessoa. Quer conviva com ela sempre, no trabalho ou na família, quer essa pessoa esteja longe, quer essa pessoa você não possa nem estar com ela pessoalmente para perdoar, porque você pode correr um risco com isso, mas há exercícios para você perdoar a pessoa mesmo à distância que funcionam, e eu ensino isso, para poder você realmente liberar o perdão e desbloquear as áreas da sua vida que estão bloqueadas. Eu ensino isso. Mas para terminar aqui o que a gente está falando, sobre dar um novo significado. Quando você consegue dar um novo significado àquilo de ruim que te aconteceu, como algo que você sofreu na mão de alguém, e agora precisa perdoar e não sabe como, não está conseguindo. Então, quando você consegue dar um significado novo para isso, você começa a encontrar um propósito nisso. Poxa, eu não sabia que era tão simples perdoar, eu consegui perdoar. Aí você passa até a ter um objetivo maior, um propósito de ajudar outras pessoas a perdoar. Eu estou numa guerra tentando sair, mas sinto Deus mandando eu ficar, mas não está fácil. Se for da live que você está falando, fica aí.
No nome de Jesus, esse mal, ele está repreendido. Ele está amarrado, neutralizado agora pelo poder da palavra, Denise. E se algum mal também tentar te impedir de ver essa live do início ao fim, quer seja no meu feed aqui no Instagram, depois no meu canal no YouTube, esse mal está repreendido, ele está amarrado pelo poder da palavra, no nome de Jesus. Denise, os propósitos de vida trazem satisfação. Eu tenho satisfação com esse meu propósito de vida de ajudar pessoas a perdoar, a superar traumas, a transformar sofrimento em propósito. Então, quando você conseguir perdoar essa pessoa que te fez mal, você pode ter certeza que você vai encontrar um propósito da sua vida que quem sabe você não encontrou ainda. Porque a mágoa e o ressentimento bloqueiam áreas da nossa vida. Vou te dar um exemplo aqui. Se você tem mágoa de alguém que te fez mal na vida sexual, eu sei que é muito delicado falar isso, então você fica com a vida sentimental bloqueada. Se você for uma mulher casada, eu tenho certeza que você não tem uma intimidade prazerosa com seu marido. Que com certeza quando você vai ter intimidade com ele, você se lembra do abusador. Você vai ter repulsa do seu marido. Você vai ter até nojo do seu marido. Isso acontece. Eu já atendi gente assim. Se, por exemplo, você tem mágoa do pai, que te agrediu fisicamente na infância, porque era alcoólatra. Então, quando você, por exemplo, tem algum problema com seu marido, que ele levanta um pouco a voz, não que esteja certo o homem levantar a voz para a mulher, mas em algum momento ali de discussão de vocês, que acontece com todo casal, se você for casado, quando o marido levanta a voz, você já vê nele o seu pai que te bateu na infância. Então isso trava seu relacionamento com seu marido. Se, por exemplo, você teve um pai na infância que era muito rigoroso, não era mal, mas era muito duro na maneira de ensinar, provavelmente você tem hoje problema com a autoridade no ambiente de trabalho, principalmente se for homem, porque você lembra do pai que foi autoritário na infância. Aí você não consegue se sujeitar no ambiente de trabalho, aí perde emprego por causa disso, perde oportunidade no trabalho por causa disso, de crescer. Eu não sei se alguma coisa que está sendo falada aqui tem a ver com o que você está enfrentando, e se você pode falar aqui no comentário, mas você está entendendo? Aí quando você consegue dar um novo significado para esse trauma, para essa mágoa, para esse sentimento, consegue vencer, aí você encontra um propósito de vida. Seja de ajudar outras pessoas a superar o que você conseguiu superar, Denise, ou seja em outra área da sua vida, porque quando você sofre com trauma, com mágoa, ressentimento, então você não tem saúde emocional e espiritual para poder você avançar em outras áreas. Eu vou dar um exemplo simples. Sabe essa palavra mágoa, Denise? A palavra mágoa é como se significasse má água. Má água. A água é boa, mas uma má água, uma água parada até apodrece. Sabe disso, né? Então, a água que deveria ser boa se torna má, quando ela está parada, quando ela apodrece. Se alguém tomar dessa água, então essa pessoa vai ficar mal de saúde, não é verdade? A mágoa, o ressentimento, só faz mal para quem tem. Às vezes a pessoa que te fez mal, a vida dela está andando, infelizmente, e a sua fica travada, bloqueada em várias áreas da sua vida. Por quê? Porque essa má água está aí com você. É como se você quisesse matar alguém, mas ao invés de dar o veneno para a pessoa, você tomasse do veneno. Esse veneno é essa má água que fica aí com você, dentro de você, e não te deixa respirar para poder seguir adiante, não te deixa fazer o que precisa ser feito para seguir adiante. Então, como, Cleiton, conseguir dar um novo significado a isso que aconteceu comigo?
como superar, passar uma ponte sobre esse rio, que é essa mágoa, esse ressentimento, esse trauma. Eu vou dar sequência a essas lives, sempre 12h59, essa semana, aqui no meu Instagram. Essa live que vai ficar salva, Denise, para você rever do início ao fim. Se algo falou contigo, se o Criador usou para falar algo contigo, uma palavra que seja que você guardou aí, digita aí. Quando a gente digita, ô Denise, a gente está repetindo para o nosso cérebro, a gente aprende por repetição. Não é assim numa autoescola para tirar uma habilitação? A gente repete o nome das placas, as leis de trânsito, e a gente também escreve aí uma chave que você pegou aqui nessa live de hoje, sobre dar um novo significado, a mágoa, o ressentimento, um trauma, sobre transformar isso num propósito, de ajudar outras pessoas quando você superar isso, ou até mesmo você encontrar o seu propósito de vida. Se você estiver aí mergulhada nessa má água, né, que é a mágoa, enquanto você não sai dessa má água, enquanto você não vai para fora e respira e consegue sair, você não consegue seguir adiante com sua vida. Então pensa nisso. A mágoa só faz mal para quem tem. E eu vou ensinar exercícios práticos aqui no decorrer das lives que funcionem. Vou chamar até pessoas aqui ao vivo que quiserem, se não tiver nem se importando em se expor, porque eu estou me expondo aqui para ajudar. Eu paro meu dia aqui para ajudar. Eu estou dentro aqui da casa de oração, está vendo aqui 2 cadeiras de plástico? Dentro aqui da casa de oração que a gente tem aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu vou terminar, Denise, por agora, essa live de hoje. Eu quero te ajudar melhor. Você tem como ser mais ajudado por mim e pela minha esposa. Como, Cleiton? Faz essas 2 tarefas que eu vou lhe passar. Eu vou, a partir de amanhã, colocar na minha bio aqui embaixo no Instagram, não tem a bio aí? Nesse link que você entra, tem vários links aí. A primeira tarefa que eu quero te passar, entra nesse link aqui na minha bio, terminando aqui, e você vai entrar lá no link do YouTube. Se inscreve no meu canal, para ser ajudada pelos conteúdos que eu posto lá, como essas lives vão ser postadas lá. No inscrever-se lá no YouTube e também ativa lá o sininho, vão aparecer 3, ativa o primeiro de cima, para ser avisado de todos os vídeos. Segunda tarefa, para você ser mais ajudada de perto, se você quiser ajuda, se você viu sinceridade aqui nas palavras e coerência, experiência, que é mais do que conteúdo, né? Tem gente que estuda um conteúdo e passa para as pessoas, mas experiência de vida para poder lhe ajudar. Então também tem um link aí, aqui na bio, do SOS Espiritual ICC. É um grupo de oração da Igreja Cristã Caminho que eu sou responsável. De um movimento, eu estou chamando de um movimento que eu criei, guiado pelo Espírito Santo, para apontar para as pessoas o caminho que é Jesus. E SOS Espiritual ICC, vai ficar pulando assim na bio, assim, depois que você se inscrever no canal no YouTube, esse link que está abaixo também, para você entrar lá. É um grupo de WhatsApp, que eu faço mentoria espiritual, acompanhamento espiritual. Só eu posto lá, só seguir as regras, e lá você tem como falar comigo pelo meu WhatsApp pessoal. Aí você me chama lá, que a gente marca até uma videozinho para eu te atender com a minha esposa, para a gente te acompanhar pessoalmente, de uma forma que a gente vai poder te ajudar muito melhor. Então, recapitulando, Denise, aqui embaixo no link que tem na bio, escreve lá no canal no YouTube, ativa o sininho e principalmente entra lá no SOS Espiritual ICC. Eu vou te colocar inclusive num clube que chama Clube do Perdão, que é onde eu posto somente conteúdos falando de perdão e superação de traumas. Tá bom? Deu para entender? Se sim, digita para mim, por favor, para eu encerrar aqui. Sim. E se você vai fazer essas 2 tarefas, e a principal, hein? Entrar no grupo lá de oração, para poder eu e minha esposa te ajudarmos mais de perto. Só digita sim aí, rapidinho,
antes de eu encerrar, se você entendeu as duas tarefas: canal no YouTube e o SOS espiritual, para você ter um contato comigo e minha esposa, através do link na bio. Vai fazer as duas tarefas, digita sim aí, para eu conhecer melhor o seu caso e poder te ajudar muito mais. Quer dar esse voto de confiança? Ok, então vou encerrar aqui, mas a live vai ficar salva aqui no feed, tá? Eu vou colocá-la também no canal no YouTube. Amanhã no mesmo horário nós vamos falar de outro assunto com relação a perdoar e superar trauma emocional. Vivi, estou encerrando a live aqui de hoje. Amanhã, 12h59, eu terei essa live aqui de novo, falando de perdão, para ajudar quem precisa perdoar e superar traumas emocionais.